Hoje a gente vai fazer uma das coisas favoritas aqui do canal, que é falar mal de otário. E por otário eu estou me referindo ao Eduardo Bolsonaro. Otário é até leve. Cara, eu acho otário um xingamento muito contundente, assim. Se um carioca te chama de otário, nossa, pega muito pesado, sabe? É que nem, pô, em São Paulo ser chamado de jão. Porra, jão é foda. Você é mó jão. Eu tô de confia também porque eu tento sempre usar roupas diferentes pra thumbnail dos vídeos não ficar tudo igual. E eu tô ficando sem variação de roupa. Então eu vou ter que começar a combinar as coisas que eu tenho no meu armário, sabe? Às vezes eu tento usar um boné ou combinar alguma coisa diferente. Porque é 3 lives por semana, pô, já é 3 roupas diferentes que eu tenho que ter durante a semana. Dá um mês, dá quantas roupas aí? Matemática aí. Dá 12 roupas diferentes. Porra, 12 roupas é muita roupa, cara. Usa Insider, que é tudo igual, mas é justamente o que eu não tô tentando fazer. Pinta uma barba falsa, barba de rena, né? Tá na moda agora. Colocar um monte de óculos que nem a Marília Gabrierpes. O Pânico era foda, tá, gente? Ó, foda, assim, a palavra foda é muito polissêmica, né? O Pânico era muito complicado, mas quando ele acertava nos lugares interessantes, assim, né? Marília Gabrierpes era... Marília Gabrierpes entrevistando o Romário. Romário falando sobre como tem que pagar pensão, senão vai pra cadeia. Marília Gabrierpes entrevistando Marília Gabriela. Às vezes os caras acertavam. São as coisas que resistiram ao teste do tempo, que tem muita coisa que envelheceu que nem leite, né? Enfim, vamos fazer o nosso hobby favorito aqui, gente. Que eu já estipulei, que é falar mal de otário. Vamos lá, vamos falar da difícil vida do Eduardo Bolsonaro, então. Que aqui eu quero comoção. Eu quero muita comoção no chat. Eu quero lágrimas, eu quero sofrimento, eu quero aperto no peito pelo sacrifício que esse herói da pátria brasileira tá fazendo pela sua nação. A gente fez um vídeo há alguns meses aqui do Eduardo Bolsonaro indo pros Estados Unidos fugindo. Vamos ser sinceros aqui? A gente falou dele fugindo, dele picando mula, dele se pirulitando para os Estados Unidos sem a menor intenção de voltar. E agora, todo mundo que falou que ele não tinha intenção de voltar pode tirar o seu certificado Márcia Sensitiva, seu certificado Mãe de Ná, de previsão do futuro, porque foi confirmado, ele definitivamente não vai voltar. Enfim, a gente, naquele tempo, fez o que a gente gosta de fazer bastante aqui no canal, que é tirar a onda com a cara de otário. A gente tira a onda com a cara de otário de maneira responsável, né, chat? Como diria MC Pepita, eu e as minhas meninas, a gente gosta muito de uma putaria, de uma sacanagem, mas tem que respeitar. Então, assim, a gente ridiculariza, a gente tira sarro com responsabilidade. Tal qual a MC Pepita ensinou pra todo mundo, né? E ele não foi lá pros Estados Unidos só se pirulitar, se espinafrar, se esconder. Ele foi se tornar um conspirador em tempo integral. Ele foi se tornar o Juan Guaidó brasileiro. Que é uma frase que eu achei que eu nunca ia falar em voz alta. Exatamente como falaram aí no chat, o Trump ajuda meu pai. E a gente já discutiu aqui sobre como ele não foi o articulador das taxas de 50%. Ele não foi o articulador. Ele pode estar se vangloriando, aí fica a critério de vocês, pra quem ele tá se vangloriando de boicotar o próprio país, né? Mas ele pode estar se vangloriando de ter feito isso, mas ele definitivamente não foi o articulador disso. A gente falou na live passada sobre esse assunto, que o que tem feito o Trump sancionar o Brasil é a liderança do Brasil nos BRICS. E parte da estratégia do governo dos Estados Unidos é mais velha que andar pra trás, né? É mais velha que cagar sentado, que é pintar o Brasil como antidemocrático. Pintar o Brasil como autoritário. Inclusive, eu e a Laura Sabino fizemos um episódio inteiro do Web Comunista só sobre a ditadura fake do Xandão Lulismo, que é algo que tá sendo propagado não só pro nosso Juan Guaidó aí com pouquíssimo cabelo, a pessoa folicularmente desprivilegiada, que é o Eduardo Bolsonaro, mas também o filho de ditador que gostava mais de cheiro de cavalo do que de cheiro de povo, o Paulo Figueiredo, né? O Paulo Figueiredo foi lá para os Estados Unidos tentar convencer os republicanos de que o Brasil era uma ditadura do Xandão Lulismo. E, bom, é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Se aqui é uma ditadura, por que eu ainda tô te ouvindo, filha da puta? Eu queria que o Brasil fosse 1/10 da ditadura que os caras dizem que é. Porque aí pelo menos a gente não precisava escutar mais ele. Então, pô, tu tá falando pra caralho pra quem tá numa ditadura, né? Animal de carroça. Enfim, os caras estão de olho nos recursos minerais do Brasil e estão de olho também nos interesses das Big Techs, né? A gente falou, inclusive, sobre os data centers e como a PL da devastação recebeu apoio internacional justamente porque facilita a transposição de data centers pro sul global, inclusive pro Brasil, pra sugar os nossos recursos naturais. Então a gente tem essa galera que tá lá, Eduardo Bolsonaro, netinho de ditador Paulo Figueiredo, tem Alan dos Santos, o cara com a gengiva mais avantajada que eu já vi na minha vida. E todos esses, gente, são peões do governo dos Estados Unidos. E, bom,
Qualquer governo que não esteja 100% alinhado aos interesses deles é antidemocrático ou corrupto. Ou os dois, né, ao mesmo tempo. Inventa, fala que tá tendo perseguição, fala que tá tendo repressão do povo, fala que tá tendo XPTO, vocês conhecem a narrativa, né? Alguém falou aí do cabeça de piroca. Eu tava de recesso quando isso aconteceu, mas aparentemente o Xandão tava lendo algum documento falando assim, não sei o que do cabeça de piroca. E aí o Xandão fala, não sei se referindo a quem, né? Assim, ó, realmente não se morre de tédio no Brasil, porque o Xandão lê a expressão o cabeça de piroca e ele fingir que ele não sabe que é sobre ele, é cinema. Assim, ó, cinema. Eu queria muito não ter tirado o recesso só pra poder mostrar isso aqui na época pra vocês. Eu falei desses peões aí, do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo, só que tem um que é, né, deputado, um exerce cargo público. O Eduardo Bolsonaro não só é escrivão da Polícia Federal, algo que eu duvido muito que vocês soubessem, né, como ele é deputado federal. E ele é um deputado que tá conspirando abertamente contra o próprio país. E assim, o que fez com que a gente falasse desse assunto hoje é que o escrivão da Polícia Federal e deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está conspirando contra o próprio país, não perdeu nenhum cargo, nem o outro. O que é curioso, né, gente? Imagina se você, no seu trampo, fala assim, chefe, vou para os Estados Unidos. Por que funcionário? Por que colaborador? Porque eu quero. Foi isso que o Eduardo Bolsonaro fez. Ele falou, vou para os Estados Unidos. Por quê? Foda-se. Saiu essa manchete aqui, que eu vou trazer para vocês de ilustração. No STF, expectativa é por ação da Câmara ou da Procuradoria-Geral da República sobre o mandato de Eduardo Bolsonaro. Ministros veem possibilidade de perda de mandato por decisão da Procuradoria-Geral da República. Deputado enfrenta pedidos de cassação e isolamento na própria base, após admitir a articulação com o governo Trump. Por isso que eu falei que ele tá querendo se vangloriar de ter feito isso, mas eu não sei para quem exatamente. Só que agora já foi, né? Não sei se ele tinha muita certeza de que isso ia dar certo. Não sei se ele confiou muito na própria mentira, mas agora não dá pra dar pra trás, né? Agora ele já assinou e lavrou em cartório com firma reconhecida a assinatura dele de golpista, né? A assinatura dele de traidor da pátria. O Conselho de Ética da Câmara é uma palhaçada, tá? Vamos deixar isso aqui claro? Lembra quando a gente falou do Glauber Braga? O Glauber Braga tá basicamente enfrentando um processo em velocidade recorde porque ele criticou o Arthur Lira. Porque ele era um cara que criticava o Arthur Lira, inclusive, todas as possibilidades que ele tinha. Não foi porque ele chutou ninguém, tá, gente? Não caiam nessa, tá? O Glauber tá sendo perseguido. Mas aí, o deputado que se licencia vai pra outro país pra ser usado pela administração dos Estados Unidos pra dar golpe no nosso país, aí é cheio de dedos. Aí, veja bem, aí tem que ser republicano. Dá uma olhada, abre aspas. Segundo integrantes da corte, há 2 caminhos possíveis no âmbito do mandato parlamentar. O primeiro seria uma decisão administrativa na Câmara, por exemplo, com base em faltas. Vamos voltar para isso. Caso não haja uma solução para o fim da licença do deputado. O segundo seria uma ação da Procuradoria-Geral da República recomendada à mesa diretora à perda de mandato. Gente, para punir facho, aí a Câmara vira super republicana, né? Tem que respeitar os ritos e a puta que pariu. Gente, aqui ó, base em faltas. Decisão administrativa da Câmara com base em faltas. A gente fala o tempo todo aqui que é extremamente revoltante o Bolsonaro não tá sendo indiciado pelo que ele fez na pandemia. Que é um negócio quase Al Capone que tá rolando. Que não é o crime, mas a sonegação de imposto que fez ele rodar. Gente, o cara vai perder o mandato por causa de falta e não porque ele tá conspirando contra o próprio país. Então assim, mesmo se ele tiver o mandato cassado, quem ganhar ou quem perder nem vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Essa é a minha conclusão. Se fosse sério, se tivesse alguma seriedade aqui, ele ia perder o mandato por traição e o cargo de escrivão da polícia. Simples assim. E não precisa imaginar muito algo tão abstrato, só imagina um estadunidense fazendo isso. Tirando licença do cargo pra vir pra outro país conspirar contra os Estados Unidos. Não só caçariam o cara sem nem pensar 2 vezes, como, assim, todo mundo da extrema-direita apoiaria abertamente aqui no Brasil. Então assim, a Câmara tá esperando que a licença que ele tirou vença para ter motivo para iniciar um processo por falta. As conspirações nas quais ele quer ser associado. Porque, de novo, gente, essa é a primeira vez que eu vejo uma pessoa não estar envolvida com uma conspiração e querer estar envolvida. O Eduardo Bolsonaro conseguiu essa proeza. Ele conseguiu não estar relacionado com a conspiração, porque eu já falei, a taxa do Trump não tem a ver com o pai dele, mas ele quer o cara quer porque quer ser associado com uma trama golpista. Ele quer porque quer ser associado com um crime de traição da própria pátria. Ele faz questão disso. E pior, ele não tá conseguindo. O cara tá tentando cometer crime de traição e não consegue. Loud conspiring é o nome dessa tendência. E fica pior. Fica pior.
Porque olha como os aliados deles, os aliados do Eduardo Bolsonaro estão tratando da situação na Câmara. PL tentará manter mandato de Eduardo após o recesso. Líder quer mudar regimento para proteger licença parlamentar por mais 120 dias. Abre aspas, o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, quer mudar o regimento interno da casa para permitir a renovação da licença parlamentar por 120 dias para tratar de assuntos particulares. A proposta busca manter o mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que desde março está nos Estados Unidos. Chat do meu curaçao. Essa galera fala de mamata dia sim, dia também, e esse corno tá querendo aumentar a licença e permitir uma renovação de 120 dias. 120 dias de licença. Isso aqui é tipo tirar onda com a cara do trabalhador, tá? Essa mesma galera é contra o fim da 6x1. Gente, de verdade, o cara que quer que você trabalhe até ficar esfolado quer 4 motherfucking meses de licença para assuntos pessoais. Abre aspas para um outro trecho aqui. O deputado Evair de Mello também apresentou um projeto para mudar o regimento da Câmara na tentativa de beneficiar Eduardo Bolsonaro. A proposta quer permitir que o parlamentar exerça o mandato mesmo do exterior. Protocolado em junho, o texto não avançou. Então assim, é 4 meses limpo de licença. E eles querem que deputado possa trabalhar home office. Enquanto você, 6x1, foi pressionado até o último segundo para voltar para o presencial. Porque a galera da especulação imobiliária estava começando a ter prejuízo porque as empresas não estavam mais alugando salas comerciais. Mas aí o cara quer licença gigantesca e deputado EAD. Deputado por correspondência. Perceba, Evair, a petulância do cavalo. Vou repetir. Extrema-direita fala de mamata dia sim, dia também. E eu sei o porquê que eles não se revoltam tanto com esse tipo de coisa, gente. Porque eles estão absolutamente convencidos de que isso tudo é uma articulação para salvar um herói da pátria. O Eduardo Bolsonaro, que está sendo perseguido. Não subestimem o dano cognitivo que ficar dentro dessas bolhas bolsonaristas causa, tá? A pessoa tá rodeada 24 horas por dia da mesma narrativa. Sem nada que contraponha. E eu já falei pra vocês que uma das coisas que é mais difícil de uma pessoa que caiu nesse tipo de coisa admitir é que ela foi feita de otário. As pessoas têm muita resistência em olhar e falar assim, nossa, me fizeram de idiota. Porque dói, né? O caminho mais fácil é racionalizar. Falar, não, veja bem, isso aqui é só no caso do Eduardo Bolsonaro, é pra salvar ele que tá querendo o melhor pra pátria. Enfim. E o próprio governo Bolsonaro tentou aprovar isso aqui, ó. Lei sancionada por Bolsonaro rouba 18 meses de tempo de serviço dos professores da rede pública. Por isso que eu tô falando que isso aqui, em comparação com o que os trabalhadores passam, é bizarro, tá? Era pra não reconhecer o tempo de serviço do trabalho dos professores durante a pandemia. Isso é arrancar 18 meses de contribuição dos professores. Então é isso, pra professor, arranca 18 meses da contribuição. Agora, pro próprio filho dele, aí é 4 meses limpo de licença, junto com o trabalho EAD por correspondência. Obviamente que isso foi revisto, e não foi revisto porque o Bolsonaro é bonzinho, mas porque era ano de eleição e ia atacar os professores de uma forma tão direta, ia foder com ele. Vocês sabem que o Bolsonaro, né, tentou comprar voto de todo jeito possível e ainda conseguiu perder. A gente falou na época que roubar e perder é foda, né? Roubar já é feio, roubar e perder é foda. Então assim, dificilmente isso vai ser aprovado, tá? Mas assim, a hipocrisia é complicada. Se eu fosse falar de hipocrisia da direita ou dissonância cognitiva, meu canal ia ser só isso. Meu canal podia chamar A Hipocrisia da Direita. Aí a gente só falava de hipocrisia todos os dias. Eu até tento evitar um pouco disso, porque vocês já estão careca de saber que a direita fala uma coisa e faz outra. Afinal de contas, o crime compensa e a história não cobra. A gente já aprendeu. Mais uma camiseta ali pra loja do Load do Cauê. Junto com a Perdemos e todo mundo soltou a mão de todo mundo. Hakuna Mamata. Muito obrigado, Hakuna Mamata. É lindo dizer. E assim, é a ditadura que tá pagando 40k por mês de salário limpo e dando liberdade de expressão irrestrita pra esse cara, né? A ditadura muito opressora. É a ditadura mais burra da história. Então assim, enquanto o Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos, ele deve estar sofrendo muito. Eu falei pra vocês no começo que eu queria ver angústia no chat. Eu queria ver drama, eu queria ver lágrimas, eu queria ver aperto no peito. Primeiro de tudo, isso aqui me fez soltar gostosas risadas, de verdade. Metrópolis, que é basicamente uma página de fofoca, né? Mas enfim, nesses momentos, se é fofoca que a gente quer, é fofoca que a gente vai ter. Já mandei 2 milhões de reais. Não tenho mais. Diz Bolsonaro sobre Eduardo. Chat, por onde eu começo? O cara deve estar vivendo mal barra, né? O cara tem só 2 milhões de reais limpo de presente do pai pra viver nos Estados Unidos. Como será que ele consegue sobreviver com esses parcos recursos? Como mostrou o Monark pra gente,
gente, né? Lá nos Estados Unidos você precisa pagar até pra encher o pneu do carro. Como será que ele consegue sobreviver? Ele deve estar comendo o pão que o viado amassou a essa altura. E a gente teve até um vídeo que, assim, se a Suede me obrigou a assistir, vocês vão ter que assistir também. Vocês sabem que aqui no canal a regra é absolutamente essa. Toda desgraça que a Suede me mostra, eu vou mostrar pra vocês também, tá? Gente, aproveitando esse sábado pra colocar meu marido pra trabalhar um pouco, né? Aproveitar a força do homem, porque tô cansada de abrir caixas, preciso que ele organize algumas coisas e, né, aproveitar que o homem não tá viajando. Esse espaço aqui, que legal, uma sala de jogos. Olha isso, pra quem tem adolescente também deve pirar, né? Ou os maridos mesmo. Olha aqui, linda, sério. Essa casa é incrível, olha aqui. As crianças ontem, quando chegaram, nem consegui gravar, gente, porque a euforia era tanta, eles pulavam, eles bagunçavam, e a Georgia já puxava uma coberta aqui pra fazer cabo. Assim, perrengue é o nome, perrengue. E bom, a gente consegue ver aqui no vídeo que a esposa aqui do Eduardo Bolsonaro não foi brifada, né? Se era pra eles, pelo menos, fingirem que estão passando perrengue, ela não tá ajudando. O cara tá sendo obrigado a viver num casarão com sala de jogos. E se você está achando essa crueldade realmente, assim, do nível de tortura que teve, por exemplo, o Mauro Cid, que foi obrigado a ficar depondo no ar-condicionado por 2 horas... Meu, realmente, a vida do Bolsonaro não deve estar muito difícil. Do Eduardo Bolsonaro comemorando o aniversário da esposa com visita à Disney. De fato. Olha como ele tá suado, gente. Olha como ele tá suado. Isso aqui deve ser nervosismo por conta do perrengue que ele tá passando. Isso não se faz, tá? E sabe por que isso aqui deve ser tanta tortura? Gente, todo mundo sabe que a Disney é a fortaleza da cultura woke no mundo. Então vocês acham que foi fácil pro Eduardo Bolsonaro passar o aniversário da esposa no centro do wokeismo, no centro da lacração, uma empresa, né, que é acusada por 11 a cada 10 nerds de estragar as suas infâncias. E é aquela coisa, né, se a Suede me fez assistir, vocês vão assistir também. Como a Suede achou isso aqui, eu não faço a menor ideia, mas se eu vi, se os meus sentidos entraram em contato com esse vídeo que ela colocou de exemplos, de vocês vão encontrar também. Como os nerdolas tratam a Disney. E aqui nós temos um vídeo da Linhagem Geek, que é um canal que se passa por cultura geek, mas na verdade é um canal de transmissão de ideologia de extrema-direita. Bem tranquilo. Além disso, né, você tem um Coisa usando o traje completo. Nas HQs, o Coisa usa só um shorts e o tórax empetrificado fica à mostra, né? Mesmo aquele peitoral de tijolo, todo... né, pedregulho, mas cobriram o corpo do Coisa, mas mesmo assim acho que até o traje ficou ok, mas, né, já tá ligado, né, que os caras não gostam muito da testosterona. Eu não tenho nenhum comentário substancial pra fazer a respeito disso, porque eu acho que é muito auto-evidente, né, mas eu falei pra vocês, a Suede me fez ver isso, o link tava no roteiro, eu cliquei no link, eu assisti o link, e tudo que vocês estão sentindo aí, eu senti também. É isso. Enfim, agora que eu causei uma disrupção aqui, né, no chat, vamos voltar pro assunto. O importante é que nosso guerreirinho da liberdade foi obrigado pela ditadura do xandão-lulismo a passar uma tarde com a família na capital da lacração. A gente consegue ver o sofrimento dele aqui. A gente consegue ver ele em profundo... Este animal está em profundo sofrimento, né? E a gente tem outro momento de tortura aqui, né? Outro momento de tortura. Eduardo Bolsonaro posta foto na final da Copa do Mundo de rodeio ao lado da sua esposa. Isso aqui foi enquanto ele tava exilado, fugindo da ditadura. Realmente é foda. Realmente é muito complicado. Eu acho que nesse momento cabe aquela expressão que a direita gosta tanto, que é se jogar uma carteira de trabalho não sobra um, né? Como vocês podem ver, eles estão se sacrificando bastante pela pátria. E a gente consegue ver também que realmente aqueles 2 milhões do Bolsonaro foram muito necessários. Porque não é como se filho de Bolsonaro aumenta patrimônio em 432% em 4 anos. Filho de Bolsonaro é o Eduardo, tá? O Eduardo, essa matéria aqui é de 2018, deve estar bem maior agora. E como que ele aumentou tanto o patrimônio dele? Comprando imóvel. Vocês lembram da história do imóvel em dinheiro vivo, né? Na família Bolsonaro, gente, a regra é clara. Entrou pra política, ficou rico. 4 anos, 432% de aumento no patrimônio. Então assim, o que ele tá esbanjando lá nos Estados Unidos é fruto de dinheiro público. E isso tudo tá tendo não só leniência da Câmara, como tá tendo o apoio da extrema-direita com essas propostas esdrúxulas pra tentar salvar o mandato de um cara que tá tentando cometer um crime e não tá conseguindo.
Essa que é a questão, gente. Vocês estão entendendo que o Eduardo Bolsonaro, ele tá tentando muito cometer um crime e ele não consegue? Ele tá praticamente tentando ser caçado e não consegue. Pra vocês verem como ser de extrema-direita é a coisa mais fácil do mundo. Você pode até tentar ser preso e não consegue. Você pode até tentar ser caçado e não consegue. Porque ser de extrema-direita é tá tão a favor da norma que você é útil até quando você é criminoso. E aí, depois de 5 meses dele nos Estados Unidos, o STF fez o mínimo. Que é uma coisa que provavelmente vocês viram por aí, né? Moraes determina o bloqueio de bens e contas de Eduardo Bolsonaro e da esposa. É o mínimo, as contas dele e da esposa foram bloqueadas. Mas, gente, o cara tem contato a rodo. Ele tem várias formas de contornar essa situação, tá? Tanto que ele não parece muito intimidado com isso. Eduardo ignora apelos, escala a aposta e ataca senadores e Tarcísio. Bom, de fato, ele não tem mais muita opção. Ele não só atacou o Tarcísio, como agora ele tá virulentamente atacando o Nicolas Ferreira. Então, é por isso que eu disse pra vocês que eu não sei exatamente, isso eu tô sendo honesto, pra quem o Eduardo Bolsonaro tá sinalizando, ou se o tiro saiu pela culatra e agora ele só não tem mais escolha. E tá se apoiando na base do núcleo duro do bolsonarismo, mais assim, vinculado ao Bolsonaro ainda, e não o bolsonarismo mais difuso, que é o que ainda vê algum tipo de representação no Nicolas, no Tarcísio, no Zema, etc, etc. O negócio é que parte da burguesia não tá gostando desse apoio do Bolsonaro ao tarifaço do Trump. No começo, a extrema-direita comemorou o tarifaço como uma oportunidade pra sangrar o governo Lula, mas a galera começou a ser enquadrada pelos empresários. O Zema, o Tarcísio começaram a ser enquadrados por quem manda de verdade, né? A extrema-direita tá dando uma rachada, justamente porque a burguesia não tem consenso a respeito disso. O Bananinha continua bravateando e continua tendo formas de arrecadar recursos e conseguir um monte de apoio ainda desse núcleo duro que é muito vinculado à família dele. E, de fato, se ele tivesse perdendo dinheiro de verdade, ele estaria já recuando. Só que o que tá acontecendo, e provavelmente esse é o caminho, o destino do Eduardo Bolsonaro, é que ele vá de Guaidó, né? Gente, o Guaidó sumiu. Ele foi substituído pela Maria Corina Machado. O Guaidó foi a ponta de lança do golpismo na Venezuela, depois ele foi descartado. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa com o Eduardo Bolsonaro, porque a burguesia, principalmente a burguesia paulistana, não tá mais gostando da postura dos Bolsonaro no que diz respeito aos próprios negócios, tá? Eles estão perdendo lucratividade com o tarifaço. Então, cenário que a gente tem para 2026 é que o candidato para a presidência não seja um Bolsonaro, de fato. Eu já falei isso algumas vezes, mas vou repetir. A burguesia paulistana já escolheu o Tarcísio. A Folha de São Paulo tenta endossar muito o Eduardo Leite. O discurso deles é sempre o mesmo, que são bolsonaristas moderados, né? São pessoas de extrema direita moderadas, é extremismo moderado. E isso a gente ainda vai ver, porque eu falei pra vocês que nem sempre o que a burguesia escolhe é o candidato que se torna o capaz de vencer projetos um pouco mais populares, como, por exemplo, os projetos do Partido dos Trabalhadores, né? Independente de se for o Lula ou não. É isso. A respeito do Eduardo Bolsonaro, ele vai continuar nos Estados Unidos, abandonado ou não, ele não vai voltar. Vai ficar sofrendo muito lá na casa gigantesca dele com um salão de jogos e vai continuar babando o ovo do Trump. E o Trump vai continuar falando que nem conhece ele direito. Né? É extrema direita de centro, muito bom. Você viu o peitoral de pedra com suéter? Gente, eu nem sabia dessa coisa. Eu falei que foi a Suede que me mostrou. Porque eu não gosto de filme de boneco. Eu acho filme de boneco chato. Ah, você viu o Superman? Não, eu não vi nem esse, nem nenhum. Eu não gosto de boneco. Vamos ouvir de novo, gente? Eu sei que vocês gostaram. O Coisa usa só um shorts e o tórax empetrificado fica à mostra, né? Mesmo aquele peitoral de tijolo. Gente, é muito tesão, né, cara? Dá pra sentir, assim, a luxúria na voz do cara. É muito tesão, mano. Nossa, o cara teve poluição depois de falar isso. Impetrificado. É foda. Qual era o ponto dele sobre o Coisa? É que nesse Quarteto Fantástico novo, aparentemente o Coisa tá usando camiseta. Impetrificado. Mesmo aquele peitoral de tijolo, todo, né, pedregulho. Lá ele 1000 vezes. Eu vou pôr na próxima live. Vocês não me escapam. Na próxima live. E vai pegar um monte de gente desprevenida. Um monte de gente que nem tava aqui na hora. Vai pegar a porra do áudio. Não vai nem saber de onde veio. Lá ele, super saiyajin azul. Todo, né? Pedregulho. Vocês vão fazer um copy-pasta disso? Aquele peitoral de tijolo. Todo, né? Pedregulho. Cada vez fica melhor. Ai, caralho. Todo, né? Eu vou estar com a camiseta do Quarteto Fantástico. Ai, eu adoro como essas coisas surgem espontaneamente. Eu vou contar pra vocês a história do primeiro meme do canal. No começo do canal eu ainda fazia react, né? E um dos vídeos que eu fiz react foi daquele canal que se apresentava como sendo neutro, né? Mas na verdade era
um canal de extrema-direita que era o Spotnix. E tinha um debate que era, colocamos um incel pra falar com uma psicóloga. E o incel era um cara que hoje é famoso no canal do Luigi, que é o Silo Green. O Silo Green incel, que tá o tempo todo lá no Redcast. E tá a psicóloga falando com o Silo Green, e ele fala assim, se você for na favela, a maior parte das meninas namora ladrão de moto. E aí a gente pensou, haja moto, né, cara? Haja moto pra ser roubada. Porque a menina chega, vê o cara de moto, a menina chega e fala assim, essa moto é sua? Aí o cara fala, não. Aí ela fala, então eu quero. Então bora. Dentro. Ladrões de moto. Quem tava aqui sabe. Faz 5 anos. Esse foi o primeiro meme do canal. Tinha uma figurinha de moto e tinha um copypasta que era, tipo, 70% das meninas namoram 80% dos ladrões de moto, uma coisa assim, sabe? É um esquema de pirâmide, exatamente. Exatamente, o ladrões de bicicleta agora tem uma sequência. É o ladrões de moto, que estão fazendo com que os incels não consigam transar no mercado sexual, como eles dizem. O silêncio do Ian sobre Labubu e Morango do Amor é ensurdecedor. Sabe por quê? Porque mês que vem ninguém vai lembrar dessa porra. Quer uma prova? Vocês lembram de macaco de NFT? Alguém pensou em um macaco? Alguém esse ano inteiro de 2025 pensou em um macaco de NFT uma vez? 70% das meninas namoram 90% de peitoral impetrificar. Eu vou ter que fazer esse áudio depois que eu... O Junior Chad falou que segurou fuzil pro traficante mijar no baile funk. Hackeando o mercado sexual. Peitoral impetrificado.